boa tarde, a graça e a paz. Bora pra mais uma live. A 7ª de 10 lives. Só ajeitar aqui a câmera rapidinho. Que nós vamos fazer buscando ensinar e aprender sobre nos mantermos confiantes e com fé em meio a momentos tão difíceis e desafiadores, amém? O tema da live de hoje é a fé que remove montanha. Eu não sei você, mas eu tô precisando um bocadinho, que não é um bocadinho, é um montão dessa fé. E é justamente quando Deus ministra em nós e a gente pode ministrar através de nós, que muitas respostas vindas dos céus chegam ao nosso coração. Então, simbora, meu povo. O texto base de hoje é Mateus capítulo 17, versículo 20, e eu vou ler aqui para vocês. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui, e ele passará, e nada será impossível. Eu não sei você, mas eu tenho vivido dias que eu olho para um lado e para o outro e digo, rapaz, estou no beco sem saída, e tudo parece estar dentro do quadro da impossibilidade, do não tem jeito, não tem solução, ou eu não conheço qual é a solução, ou eu não consigo enxergar qualquer perspectiva para essa solução. E qual é o objetivo aqui? Eu tenho convicção que todos nós já passamos por esse momento, ou estamos passando por esse momento, onde áreas da nossa vida estão desorganizadas, ou disfuncionais, ou tudo fora do lugar. A maioria de vocês acompanha esse conteúdo por conta da disfunção que está vivendo em relação à sua família, à sua aliança, e como isso acaba verberando nos filhos, na parentela em geral e principalmente em nós. Ainda há pouco eu respondi uma caixinha onde eu disse que o divórcio, ele assemelha a sua dor a um luto. Quem já perdeu alguém, um ente querido, sabe que a dor do luto é algo que se assemelha a um buraco dentro de nós, onde a gente sabe que nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa, nunca mais vai conviver com aquela pessoa, nunca mais vai ter momentos com aquela pessoa, que nunca mais você vai viver algo novo com aquela pessoa, porque a única coisa que te resta são as lembranças. Sejam elas na nossa mente ou através de fotos e vídeos. Mas ainda que a gente tente matar essa saudade ou a dor dessa ausência, o luto nos traz a lembrança que nunca mais vai haver o toque, a presença, a conversa. Então, por isso que é muito difícil passar pelo processo de dissolução de uma família, por isso que é muito difícil passar pelo processo do divórcio, da separação, do acabou, porque é como o luto da morte de alguém, não só da pessoa, mas como também de um sonho, de um projeto, daquilo que você se comprometeu no altar, que era até o fim da vida. Pois bem, o tema de hoje é para falar sobre essa fé que move montanhas, essa fé que olha para o mar revolto, mas sabe que Jesus está dentro do barco e se mantém ali. A mesma fé onde você sabe que o mar vai se abrir, aonde o refúgio vai chegar, aonde a solução vai acontecer. Só que essa fé, ela se materializa não nos momentos em que eu sei qual é a solução, nos momentos em que eu posso dar a solução, mas ela se materializa justamente nos momentos em que eu não sei qual é a solução, não sei o caminho a ser percorrido, não sei como é que eu vou fazer isso e aparentemente ou efetivamente tudo parece perdido. Se você tá desse jeito, eu tô. Então, simbora aprender. O objetivo é que você enxergue essa montanha como algo possível de ser removido. Quando a palavra vai falar que se tivermos fé, somos capazes de dizer a uma montanha, saia do seu lugar e assim acontecerá, obviamente, isso está se falando de uma maneira metafórica, a gente também possa dizer à adversidade e aos problemas, precipita-te, sai do lugar, porque eu tenho um Deus que é muito maior do que tudo isso, amém? Mas bora definir fé na prática. Primeira coisa, fé não é ignorar a realidade.
Eu não sei vocês, mas comigo, especificamente hoje, aconteceu algo que testou a minha fé. Eu e o Daniel estamos passando por algumas situações. E ontem eu vi uma luzinha lá no fim do túnel que Deus mostrou. Mas quando chegou a noite, essa luz se apagou. Aí não conseguimos dormir à noite, ficamos despertando, orando. E hoje pela manhã eu disse para ele, bora, que a gente vai ter que buscar no Senhor mais do que a gente está buscando resposta para esse problema. E aí quando a gente achou que estava tudo difícil, a gente recebeu mais uma notícia difícil sobre outros assuntos. E a gente se olhou e disse... Eu sei que não podemos perguntar o porquê nem o para quê, porque nesse momento a gente não encontra resposta, mas não precisaríamos de mais um problema agora e mais um problema se apresenta. Não é só você que passa por isso. Sabe aquela frase que eu digo para vocês não dizerem? Não dizer não significa que a gente não a sinta, ok? Não dizer é não declarar nos céus que quanto mais eu oro, pior fica. Quando chegou essa mensagem de manhã de mais um problema a ser resolvido, obviamente que eu respirei fundo e pensei, Jesus, eu passei a madrugada orando. Parece que quanto mais eu levanto o clamor, mais problemas se apresentam diante de mim, mas na mesma hora eu estou repreendido no nome de Jesus. A oração, imagine como se fosse uma arma de ataque. E, obviamente, todas as vezes que lançamos a nossa oração aos céus, ela cai no inferno como uma arma de ataque. E como toda arma de ataque, o outro lado vai tentar revidar. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que devemos resistir ao diabo e ele efetivamente fugirá de nós. Então, portanto, nessa tarde, vamos definir primeiramente o que é fé. A fé não é ignorar a realidade, mas é acreditar no poder de Deus acima de qualquer circunstância. Porque foi exatamente o que eu fiz. No primeiro momento eu pensei, rapaz, quanto mais a hora, mais pior a situação vai se... Mas em seguida eu disse, tá repreendido. Quanto mais oro, mais o inferno se levanta e ele se levanta para cair, porque a palavra diz para mim que se eu resisto a ele, ele foge de mim. Ok, cão, tu arrumou mais uma estratégia para me entristecer e roubar a minha esperança e a minha fé, mas está repreendido. Permaneço de pé e continuarei fazendo aquilo que o Senhor me levantou para fazer. Muitas das vezes, continuar fazendo aquilo que o Senhor nos levantou para fazer significa sim se colocar de pé em caquinhos, como se colasse os nossos pedaços e a gente mal sabe como vai dar conta. Mas não é pela minha força, não é pela tua força, é pela força do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que não é necessário uma fé muito grande para que milagres aconteçam. Que se a nossa fé for pequena, como um grãozinho de mostarda, ela é mais do que suficiente. Então, nos dias em que você parece não ter fé, sejam os dias que você diz, ainda que pequenininha, eis-me aqui, Senhor. Ainda que com medo, eis-me aqui, Senhor. Ainda que cansado, eis-me aqui, Senhor. Ainda que sem esperança, eis-me aqui, Senhor. Ainda que o mar tenha se tornado mais revolto, eis-me aqui, Senhor. É um processo fácil? Não. Facilidade não é nesse canal, amém? Não que eu queira dar para vocês dificuldade, mas eu preciso falar aquilo que a palavra realmente diz. Quando eu digo para vocês que a volta não é fácil, porque de fato ela não é. Eu não vou criar aqui uma história instagramável, uma fanfic ou um dorama para dizer para vocês uma realidade que não é. Sabe quantas pessoas eu recebo vindo adoecidas de conteúdos e aconselhamentos como esse, dentro e fora da igreja? Milhares de milhares. Pessoas que dizem pra mim, mas me disseram que quando meu marido volta pra casa, tudo se faz flor. Eu digo, desde quando? Porque na minha casa não foi. E acompanhando vidas há quase 5 anos, eu sei que não é. Mas é muito mais fácil a gente vender algo que dá like e aceitação do que aquilo que ninguém quer dizer.
Pois é, exercer a nossa fé é justamente no momento em que eu não quero exercer. Em que eu tô cansado, em que eu tô aborrecido, em que eu tô desanimado, em que eu tô chateado, magoado. É nessa hora que a fé é chamada para ser exercida. É na hora que eu digo, não tem solução nem esperança. Sabe aquele momento que você diz assim, vou desistir, aí Deus não te deixa desistir. Você diz, vou continuar, mas tudo te impede de continuar? Pois bem, se você nunca passou por isso, glória a Deus, aleluia, porque eu efetivamente já passei e estou passando agora. Que a vida cristã não mudou, a porta não alargou, os princípios não foram mudados, tudo continua no mesmo lugar e somos nós que precisamos olhar a vida por um prisma diferente. A maioria de nós está tão absorvido na situação que a gente não consegue enxergar o outro lado, outras possibilidades, e aqui eu me incluo. Para mim, o problema que eu estou vivendo agora, ele é o maior de todos. Mas o que eu preciso trazer à memória? A palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. E quando eu olho para trás e vejo todos os milagres que Deus já operou de maneira extraordinária e sobrenatural sobre situações que eu também considerava impossíveis, meu coração se enche de esperança. Porque lá no passado eu já estive passando por problemas maiores ou iguais a esse. E da mesma forma, no momento em que eu estava atravessando essas situações, eu achava, não tem mais jeito, não tem solução, eu tô cansada, eu não sei o que Deus quer de mim. Sim ou não? Esse não é o primeiro problema que você está enfrentando, grande, e que parece não ter solução. Você já enfrentou outros problemas grandes e que pareciam sem ter solução. Mas veio o Senhor e trouxe refrigério, refúgio, solução, transformação. Então por que esse problema agora não vai acontecer a mesma coisa? Você já parou para pensar nisso? Muitas das vezes a única coisa que Deus quer naquele momento é que a gente silencie a nossa alma. Porque a alma, gente, a alma é igual o espírito zombeteiro. A alma gosta de fazer arruaça. A alma pode conduzir a nossa carne ao total desequilíbrio e erro. Nós vivemos uma luta eterna, onde ou somos conduzidos pelo Espírito, ou somos conduzidos pela carne. E quem vai cometer a ação, seja ela do Espírito ou da alma, é a nossa carne. Você já parou para pensar que tudo que você vê, ouve e fala vai constituir nos elementos das decisões que você toma? Isso é até um experimento social. Anda com pessoas que são positivas no sentido de, ok, existe um problema, mas vamos lá, há esperança. Você se torna alguém muito mais esperançoso. Mas o oposto, começa a andar com alguém que parece uma hiena. Quem lembra, bora lá, quem é galera 70, 80, início dos anos 90, que tinha um desenho animado da hiena. Que tudo ela dizia assim, ó vida, ó céus, ó azar. Rapaz, tudo acontecia com aquela praga daquela hiena. E ela passava o desenho animado inteiro. Ó vida, ó céus, ó azar. Sem que a gente se perceba, a gente começa a falar coisas que no lugar de nutrirem sementes de milagre, a gente nutre sementes de desgraça. Ainda há pouco eu estava falando com um aluno, não sei nem se ele está na live. Ele mandou a foto da família dele. Ontem nós tivemos mentoria individual na comunidade Restaurados. Hoje termina uma rodada das mentorias individuais. E aí ele me mandou uma foto dizendo, muito triste ter que perceber que perdeu. Eu disse, bom dia, a graça e a paz. Primeira coisa, não diga que você perdeu sua família, não. Porque quando você diz isso, você declara, você decreta.
Mais cedo eu abri a caixinha de perguntas e uma moça colocou que o marido era narcisista. A primeira coisa que eu perguntei pra ela, mas vem cá, tem um diagnóstico de um profissional, ou seja, um psicólogo e um psiquiatra? Ou foi você, através de conteúdos, ou até através da sua própria terapia, que relatou pro seu terapeuta e ele diagnosticou o teu cônjuge? Eu passei, gente, boa parte. Eu costumo dizer que meu casamento teve a temporada 1 e a temporada 2. A temporada 1 é até o divórcio e a temporada 2 é o pós o divórcio e o novo casamento. Eu passei a maior parte da temporada 1 do meu casamento, que foram quase 13 anos, dizendo que o Daniel era um mentiroso irreversível. E de fato ele era. Eu não estava mentindo. Mas eu todos os dias dizia pra Deus, Deus, eu não aguento mais, eu tô cansada, esse homem só mente, esse homem mente por tudo e por nada, e ele é um mentiroso patológico, eu não suporto isso, eu tô cansada, eu não quero mais, eu vou desistir. Isso fazia o Daniel mudar? Não. Isso só piorava a situação. Porque a cada discussão diária, eu olhava pra cara do meu marido e dizia assim, tu é um mentiroso patológico, não tem solução pra ti. Mas o que a palavra de Deus fala pra mim? Que o que eu ligo na terra é ligado nos céus. Até que teve um dia Deus disse, não, vem cá para conversar nós dois, eu e tu. Você tá há anos me pedindo, sério, como o Espírito Santo ministrou em mim, dessa forma. Me deu um choque de realidade. Um dia eu orando, chorando, que eu não aguentava mais o meu marido mentiroso. O Senhor disse assim, vem cá. Tu tá há anos de joelho no chão e cara no pó, me pedindo para curar esse homem. Mas todos os dias as tuas palavras são o oposto das tuas orações. Entenda, Deus não estava dizendo para eu averbar a mentira do Daniel, mas Deus estava me levando à reflexão que devemos ser intencionais em absolutamente tudo. Aí o que eu passei a fazer depois desse dia do puxão de orelha que Deus me deu? O Daniel de imediato parou de mentir? Parou nada. Porque antes do milagre veio o teste. Vem a prova. Precisamos ser aprovados. Sabe o que acontecia? Amanhecia o dia o Daniel mentindo. A minha vontade era dizer, ô seu ordinário do inferno, cão, tu vai continuar mentindo? Eu respirava fundo, calava todo o meu temperamento colérico, abrasador e dizia pra ele, calma, sem discussão nem briga. Você sabe que isso não tá certo. Eu parei de utilizar até a palavra mentira, gente. Eu não utilizava mais com o Daniel nem a palavra mentira, nem mentiroso. Eu olhava, eu confrontava o Daniel, ou seja, eu não passava a mão na mentira dele, mas eu não usava mais essas duas expressões. Então o que eu fazia? Eu dizia, você sabe que isso aí não tá certo, né? Mas você sabe também que Deus está trabalhando isso em você e vai te libertar disso. Era a frase que eu utilizava para o meu marido. A partir daí, efetivamente, começou a acontecer uma transformação na vida do meu marido. E como tudo, é um processo. Ninguém nasce mentiroso da hora que acorda e abre os olhos e sai do útero da mãe. Foram anos, tijolo a tijolo, que essa pessoa se tornou uma mentirosa. E aqui eu tô dando o exemplo da mentira, né? Da mesma forma, construir um novo caráter em relação a isso na outra parte também é tijolo a tijolo. O teu casamento, ele não acabou da noite pro dia. Não foi uma coisa que teu marido ou tua esposa acordou e disse, não te quero mais não. Vaza. Não foi assim. A indiferença, o egoísmo, o egocentrismo, a ignorância, a ausência, a mentira. E aqui, minha filha, o que até de adjetivo a gente não terminava hoje essa live. Foram acontecendo de maneira paulatina. De maneira paulatina.
e reconstruir, quebrar esse muro e reconstruir um novo, entenda, você querendo ou não, também é um processo. Existe um processo para que o mal se aloje, mas também existe um processo para que o bem prevaleça. E nesse processo vai exigir de mim, de você, fé. Fé para acreditar no impossível, fé para acreditar no extraordinário, fé para se manter no propósito, fé para suportar os dias que a gente não quer nem sair da cama. Fé para suportar mais uma notícia ruim num dia que já não tá fácil. O objetivo dessa série, que eu dividi em 10 partes, é trazer sobre mim e sobre você a consciência do que é, na realidade, a vida cristã. Não adianta você estar buscando a Deus porque você só quer um milagre. O máximo que você vai conseguir é o primeiro passo da restauração, que é a reconciliação. Mas tem muita água para correr embaixo dessa ponte após a reconciliação, até que efetivamente a restauração esteja constituída e construída. E para tudo isso é preciso fé. De novo, gente, eu não estou falando de um lugar que eu não conheça a extensão da dor. Eu não estou falando de um lugar que não vai exigir de mim, de você, exercer práticas e maneiras que vai nos conduzir a isso. Eu não estou falando de um lugar que eu não conheço. Eu não tenho a menor pretensão de criar para vocês um cenário instagramável dizendo que a vida é o jardim da Cinderela. Não tenho. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu prefiro a verdade doída do que a mentira com laço enfeitada. Eu prefiro que você seja verdadeiro comigo, ainda que me doa inicialmente, do que a mentira velada. Eu consigo criar conexões muito mais fortes com pessoas que são honestas comigo e verdadeiras, e chamam a minha atenção e dizem, tá errado. Dou com quem... E não consigo criar laços com quem me bajula, por exemplo. Porque na minha cabeça, e aqui eu não tô colocando se isso é certo ou se é errado, é apenas a minha percepção, na minha cabeça, quem só te bajula não te quer bem. Só tem um interesse em algo. Isso não significa que o elogio não vai acontecer, o incentivo não vai acontecer, não é sobre a ausência dessas coisas. E quando eu olho para a palavra, eu percebo que Jesus também era dessa forma. Se ele precisava falar algo, ele falava. Se Pedro, que andava grudado com Jesus, Pedro foi falar o que não devia, Jesus disse assim, sai de reto, Satanás. Você imagina? Eu prefiro de gente que diga assim, tá errada, viu? Tá errada. Sabe? A fé, ela tá ligada diretamente com a verdade. Então eu preciso ter alguns preceitos bem arraizados em mim para que eu reconheça essa fé. O primeiro delas, eu vou ler para vocês a minha anotação. O primeiro é reconheça que existe a montanha, ou seja, o problema, mas não o tema. Ele tá ali, mas você não vai ter medo. Ah, Dani, então eu não posso sentir medo? Claro que você vai sentir medo. Temer é dizer assim, eu vou desistir porque isso é maior do que eu. Não, você é maior do que eu, mas eu não tô indo na minha força. Fazer como Davi. Davi olha pra Golias e diz assim, ok, tá tudo isso, tu é grande, tu é gigante, tu é homem de guerra, eu não sou nada disso. Eu não tenho nem espada, muito menos armadura. Mas como eu não vou com a minha possibilidade, mas com a possibilidade de Deus, eu não vou te temer. Segunda coisa, fale com a montanha. Ou seja, declare o teu milagre. Uma das coisas que eu tenho maciçamente exercido com a comunidade Restaurados é, todos os dias eles têm que colocar uma palavra profética lá na vida deles. Porque a palavra, ela tem poder. O intuito é gerar neles a compreensão de que a palavra tem poder, ela pode me abençoar ou me amaldiçoar. Todo dia eu faço eles a ser abençoados.
Isso significa declarar a palavra, ok? Declarar coisas como: Senhor, eu creio na restauração, eu creio que eu viverei o melhor dessa terra, eu creio que eu e a minha casa iremos te servir, eu creio que esse problema já se resolveu, eu declaro que muros de mágoa e de frustração já caíram por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Terceiro ponto, haja com obediência, sem viver princípios e preceitos e a honra daquilo que a palavra nos diz. Esquece. A fé, ela requer ação, e ação como perdoar, como orar, como pedir com sabedoria, como buscar ajuda. A fé precisa ser exercida. Segundo ponto, confiar que o tempo de Deus é perfeito. Aí o negócio aperta, meu irmão. Eu não sei vocês, mas confiar no tempo, coisa. Jesus tem misericórdia. O tempo dói. Arde na pele. Você vê o tempo passar e você pensa: Deus do céu. Você diz: não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu tenho um prazo, não vai dar tempo. O tempo tá passando, o desespero vai tomando conta da gente. Mas a palavra diz que alguma vez Deus chegou atrasado? Não. A fé precisa ser exercida também no tempo. E o prova difícil. Particularmente, para mim, é a prova mais difícil, é o tempo. O tempo me dói na alma, me dói no corpo, me rouba a paz. Quem aqui? Enquanto eu bebo um golinho de água também já, quer dizer, tem essa percepção que o tempo é de enlouquecer. E por último, não menos importante, a fé vai exigir de mim e de você perseverança. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio que já aconteceram. Esses passos ou princípios não são fáceis, amém? O objetivo de hoje sobre uma fé que move montanhas é que você tire um tempo para refletir sobre perguntas como: qual é a montanha que eu preciso mover hoje? Qual é a montanha, ou seja, qual é o problema que eu preciso ter fé que eu vou remover hoje? Que a gente possa tirar o dia de hoje refletindo a esse respeito, compreendendo tudo aquilo que o Espírito Santo falou com cada um de nós e tomando uma fé em ação, porque uma fé sem ação ela é vazia, ela não tem qualquer utilidade. A fé vazia é aquela: já entreguei na mão de Deus. Se Deus quiser, eu já disse pra vocês ontem, Deus quer. Então para com essa conversa fiada aí. Sabe o que é uma fé em ação? Você ter que orar e jejuar por quem nesse momento só te magoa e te decepciona. Uma fé em ação é você ter que perdoar alguém que sequer reconhece que errou e muito menos te pediu perdão. Isso são exemplos de uma fé em ação. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada um de nós. E até aqui Ele falou comigo e eu pude dividir com vocês, amém? A gente se vê amanhã, sexta-feira, para 8ª live de 10. As outras 2 a gente termina na próxima semana. E eu creio que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, ainda que a gente olhe para as circunstâncias e elas pareçam impossíveis e improváveis. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus até amanhã.